Já pensou, no meio da noite perceber que tem um fantasma de uma mulher prestes a tentar pegar você? Tchau, mama. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Mama é um filme de terror sobrenatural do ano de 2013. O filme segue duas meninas abandonadas em uma cabana na floresta, criadas por uma entidade desconhecida que elas carinhosamente chamam de Mama. As meninas criaram uma guardiã imaginária, uma figura parental que dava de comer. Elas a chamavam de Mama. E que a segue até sua nova casa no subúrbio, liderada por dois adultos, depois que seu tio as resgata. As aparições neste filme variam, mas em geral analisamos a presença de fantasmas que têm um laço familiar e que voltam por questões familiares, ou seja, são espíritos vingadores e que são comuns em mortes violentas ou em assuntos não resolvidos, que fazem com que a pessoa morta volte para tentar resolver tal caso. E isso acontece quando a pessoa morta tenta voltar para te atacar. Mas o fato relevante é que ela é baseada em um ser mitológico e que é relatado pelos primeiros habitantes do Japão feudal. A Ubumi é um demônio da floresta japonesa e que é descrito em diversos contos e lendas da cultura clássica do Japão. Vendo esse ser um tanto quanto estranho, fica difícil identificar qual classe de ser sobrenatural ele ou ela se encaixam. Ao que tudo indica, pode ser uma representação de uma Ubumi oriental, um fantasma descrito no folclore japonês desde a antiguidade. A Ubumi é um tipo de yokai, ou mesmo bakemono. São espíritos de mulheres ou mesmo que morreram no parto ou morreram sem saber se seu filho foi devidamente cuidado, como uma mãe que se acidenta quando está sozinha com seu filho. Uma Ubumi surge para abordar uma preocupação comum no Japão, a do dever de uma mãe para com os seus filhos, e abundantes histórias de Ubumis aparecendo na forma comum a maioria dos fantasmas japoneses. Elas são vestidas com vestes brancas e têm longos e desvinculados cabelos desgrenhados. Foi a Mama que contou pra você? História. Perturbado depois de perder sua fortuna na crise financeira de 2008, o corretor da bolsa, Jeffrey Descenge, mata seus colegas e sua ex-esposa, antes de levar suas filhas Victoria, de 3 anos, e Lily, de 1 ano, para longe de casa. Dirigindo perigosamente rápido em uma estrada com neve, Jeffrey perde o controle. O carro desliza montanha abaixo e bate na floresta, quebrando os óculos de Victoria. Sobrevivendo à colisão, ela leva a criança para uma cabana abandonada, planejando matar suas filhas e depois a si mesma. Ela se prepara para atirar em Victoria, mas é atacada e morto por uma figura sombria. 5 anos depois, uma equipe de resgate, patrocinada pelo irmão gêmeo idêntico de Jeffrey, Lucas, encontra Victoria e Lily na cabana, e ainda vivas, mas em estado selvagem. A gente pode ligar agora. Após anos de isolamento, as meninas são colocadas em uma clínica de bem-estar, sob a supervisão do Dr. Garrett Dreyfuss. Elas fazem referência a Mama, uma misteriosa figura protetora materna. As meninas são inicialmente hostis a Lucas, mas Victoria o reconhece, depois que ele lhe dá um par de óculos e ela pode ver direito. Dreyfuss concorda em apoiar o pedido de custódia de Lucas e de sua namorada Annabelle contra a tia-avó materna das meninas, Jan Podlick, desde que Dreyfuss tenha permissão para monitorar o progresso das meninas. Victoria se aclimata rapidamente com a vida doméstica, enquanto Lily mantém muito do seu comportamento selvagem. Lucas é atacado por mãe e é colocado em coma, deixando Annabelle sozinho para cuidar das meninas. Embora relutante no início, ela faz progressos com Victoria, mas Lily permanece hostil. Alarmada por pesadelos com uma mulher estranha e pelo aviso de Victoria sobre os ciúmes da mãe, Annabelle pede a Dreyfuss para investigar mais. A pesquisa de Dreyfuss traz à luz a história de Edith Brennan, uma paciente de asilo mentalmente doente e que morreu em 1800. Ele recupera uma caixa de um depósito do governo, contendo restos mortais de um bebê. Annabelle tem um sonho que revela o passado de mãe. Quando Edith Brennan, mãe, foi enviada para o asilo, seu filho foi tirado dela e dado às freiras. Ela escapou do hospício, esfaqueou uma freira e levou seu bebê de volta, fugindo de seus perseguidores. Edith pulou de um penhasco, mas antes de atingir a água abaixo dele, a criança impactou em um grande galho.
Edith se afogou, mas o corpo da criança se prendeu no galho e não caiu com ela na água. Annabelle percebe que a mãe ainda não percebeu como o filho foi pego na árvore e não entende por que seu bebê não estava na água com ela. O fantasma perturbado de Edith procurou seu filho na floresta por anos, até que ela descobriu Victoria Lily e as tomou como substitutas. Lucas recupera a consciência depois que uma visão de seu Jimmy morto diz a ele para ir à cabana a fim de salvar as suas filhas. A crescente proximidade de Victoria com Annabelle a torna menos disposta a brincar com a mãe, ao contrário de Lily. Dreyfus visita a cabana e é morto pela mãe. Annabelle pega o arquivo do caso de Dreyfus sobre a mãe, incluindo o corpo de seu bebê. Annabelle e as meninas são atacadas por uma mãe ciumenta e que mata Tia Jan e usa seu corpo para afastar as crianças. Annabelle e Lucas encontram as crianças no mesmo penhasco onde mãe saltou com seu filho para a morte, mais de um século antes, preparando-se para encenar a queda da morte com Victoria e Lily. Quando Annabelle oferece os restos mortais de seu filho, ela reconhece seu próprio filho e sua aparência se torna humana por um breve momento. No entanto, quando Annabelle e Lucas tentam trazer as meninas para um lugar seguro, Lily chama por ela. Mãe volta à sua forma monstruosa e tenta pegar as meninas. Annabelle se agarra em Victoria, que pede para ficar com Annabelle em vez de sair com a mãe, o que ela aceita. Depois de uma despedida chorosa, a mãe e Lily despencam de um penhasco. Mãe e Lily se abraçam alegremente antes de atingirem o galho, transformando-se em uma chuva de mariposas gloriosa. Annabelle e Lucas agarram o braço de Victoria, que percebe uma mariposa pousando em sua mão, indicando que a Lily ainda está com ela em espírito. Para derrotar, a melhor forma de atacar na cultura japonesa não se dá pelo ataque direto, como já vimos aqui em N vídeos, mas sim por afugentar. Ela é tratada bem para as crianças. Segundo as lendas, essa própria Ubumi, essa representação de uma mãe carinhosa, né? Fato que a gente consegue ver aí presente até hoje em alguns casos. Por exemplo, na cultura japonesa a gente sabe que ela dá doces às crianças, né? Então a Ubumi, ela quer vê-las felizes, ela quer vê-las bem. Ela tem esse sentimento aí de maternidade e que provavelmente rege esse ser. Então a melhor forma da gente tentar atacar uma Ubumi é justamente, né, em primeiro lugar, não atacando as crianças, e a gente agora vai tentar ver pelo lado yokai, né, pelo lado da cultura japonesa. Essa cultura milenar tem N descrições de como derrotar, e eu aqui encontrei uma interessantíssima. A melhor forma de derrotar um yokai, ainda mais um yokai da floresta como uma Ubumi, é justamente usando uma bolsa com chá de ervas. As bolsas de ervas, elas podem ser carregadas. Algumas plantas têm o poder de afugentar os maus espíritos. Como sabemos, alguns chás e plantas das florestas têm um efeito de limpar, e acontece a mesma coisa com os maus espíritos. Algumas plantas, por terem suas características, conseguem afastar os maus espíritos e principalmente afastar um yokai como essa mãe. Lembrando que a gente caracteriza a mãe como uma Ubumi justamente por ela agir exatamente como uma, só que de modo ocidentalizado, ou seja, a mãe é uma Ubumi, e tendo uma bolsa de ervas com um chá de ervas, poderíamos facilmente afastá-la e assim derrotaríamos a mãe, que é uma Ubumi sanguinária. E eu vou ficando por aqui e até a próxima.